3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo em mais um Café com a Nath. Não, peraí, o café, tá bom, tá, de novo, bobiei. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais um Café com a Nath. Muito bem, que bom que você está aqui novamente com a gente em mais um café. Hoje a gente vai falar de um tema super importante quando a gente fala de liderança, que é coaching, tá? A gente já explorou no vídeo anterior, né? Que vocês lembram? Acionar o sininho? Quem acionou sabe que a Nath estava doente, estava sem voz, mas quem não acionou não sabe. Inclusive estou em recuperação, mas já estou bem melhor. Então, a gente falou muito de feedback, deu alguns exemplos bem práticos. Hoje a gente vai falar que situações, como é que funciona esse negócio de coach, né? Vamos desmistificar um pouco isso, porque eu vejo também muita gente falando, faço coach, sou coach, mas como é que isso funciona na prática? Então, antes da gente falar desse tema deveras importante, vou pedir para você curtir aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, esse tão importante sininho que nos lembra assim, mais um café chegou, muito bem. Compartilha e coloca aqui também os temas que você quer ouvir, temas que são de interesse e que vão fazer diferença na sua performance. Bora lá, então vamos rodar a vinheta. Muito bom, então vamos explorar esse tema do coach aqui juntos. Pensa o seguinte nesse café. Primeiro, vamos retomar a diferença entre feedback e coaching, que a gente falou bastante no vídeo anterior. O feedback, ele serve sempre para a gente aplicar em situações pontuais ou situações que são baseadas em fatos, ocorrências, aquilo que você pode ver que está acima da linha do iceberg. Então, ele sempre se baseia nisso. Enquanto que o coaching, não. O coaching, na verdade, ele é uma metodologia que ele busca respostas para uma coisa que você ainda tem dificuldade, que você ainda está enterrando, que você ainda não conseguiu evoluir muito bem. E aí a gente sempre resgata a história de vamos ultrapassar as barreiras, inclusive no processo de coaching, da questão só do trabalho, impacto no trabalho, porque o feedback ele está associado a algo, uma situação que impacte no trabalho, que é diferente do coaching. O coaching, por que ele se conecta muito com a história da inteligência emocional, vai além do que isso, tal? Porque o coaching, ele é a busca de conteúdo, de informação que expande a linha profissional. Então, aqui eu trago alguns grandes eixos importantes aqui do coaching. O pessoal, o profissional, o relacionamento e a qualidade de vida. Tudo isso vai estar conectado e pode ter um impacto no trabalho. Quando a gente usa essa linha de coaching, a gente precisa ir um pouco além. Então, eu vou usar um pouco do meu exemplo, tá? Inclusive, é muito recente. Eu não tenho só um coach, eu tenho mais de um coach. Então, vou contar uma historinha aqui para vocês bem recente. Eu fiz uma mudança de carreira recente e nessa mudança eu estava tão plugada naquilo que eu queria que eu não estava vendo um monte de coisa acontecer. Só que eu já tive alguém, né, que me ajudou, né, alguém, na verdade 2 pessoas que eu quero citar aqui, que me despertou assim, por que você já não aproveita esse tempo, né, ou essa dedicação que você podia ter para coisas que você gosta e que você curte fazer e coloca uma intensidade nisso. Então, por uns 4 meses, eu acelerei muito o meu processo de mentoria com mulheres. Então isso foi uma coisa que o meu coach, João, né, não vou colocar o sobrenome aqui, porque vai que ele não quer que fale, então o João, e é o nome dele mesmo, ele sempre me trouxe essa conversa, e aí nessa última questão aí de carreira, ele me trazia o seguinte: puxa, é uma coisa que você já trabalha há tantos anos, por que você não reforça isso? E eu comecei a participar de outros institutos. Isso, inclusive, na empresa que eu estou hoje, eu faço parte aí de um grupo que faz mentoria para mulheres. Esse é um trabalho social que eu acredito muito e acho que foi uma forma de eu me realizar e porque alguém me despertou isso. Outra coisa que eu não também, nesse tema, não acreditava muito,
era assim, puxa, mas vou fazer vídeo, gente, eu não sou blogueira, não sou, eu sou executiva, né, consultora, não tem a ver comigo. E aí a pessoa, a produção que tá aqui, né, olhando a poeira, falou, não, eu acredito, tem que fazer, né? E aí a gente começou a fazer de uma forma muito caseira alguns vídeos, e ainda é, né, gente? Essa é minha casa, minha adega. Vídeos que eu pudesse ampliar um pouco esse meu propósito e essa minha realização de poder ajudar as pessoas. A conclusão disso, o processo de coaching me despertou para muita coisa que eu não acreditava e que eu já tinha talvez algumas barreiras minhas, alguns obstáculos, enfim. Então, eu considero assim, sem coaching eu não teria dado os passos e não me sentiria tão mais realizada hoje como eu me sinto, podendo, por exemplo, dividir aqui com vocês conteúdos e temas que, puxa, que bacana se alguém conseguir, né, pegar algum ponto daqui, praticar, enfim, eu já vou estar muito feliz. Então, é isso aí. Então, para a gente concluir essa parte aqui do coaching, o coaching, ele está relacionado a diversas áreas da vida. A gente pensa no campo pessoal, o que a gente está pensando no campo pessoal? Na nossa saúde, na nossa capacidade intelectual, no nosso equilíbrio emocional. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. A inteligência emocional é importante nessa história de controle, enfim. Quando você pensa do lado profissional, o que você está explorando ali? Você está explorando, puxa, o propósito. Para que eu estou aqui? Qual é o trabalho, a contribuição social que eu tenho com isso? Se você não tem uma contribuição social com o teu trabalho, fica assim, pagou, recebeu, é muito pouco. E aí você se realiza menos. Quando você olha o lado aqui de relacionamento, como é que está o campo da família? Né? Como é que você está se relacionando com seus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, enfim, namorado, não importa, mas como é que você está se relacionando? E aí a gente tem que entender qual é o nosso papel também na sociedade. Como que você está em relação aos seus relacionamentos e como é que você está também, assim, você está curtindo isso? Você está gostando de interagir com as pessoas? Se isso aqui está desequilibrado, vai atrapalhar no teu profissional. E por último, qualidade de vida. Qualidade de vida, gente, tem a ver assim, nosso tempo livre de verdade. Então, hobby que você tem, coisas que você dedica para você, né? O tempo que você dedica para você, seja meditação, seja qualquer outra coisa, que tempo que você dedica para você. Cada um vai ter uma necessidade aqui. Então, a gente não pode dizer, são tantos por cento. Não, você vai encontrar esse equilíbrio. O que é importante é você não calibrar em um e perder de vista o outro, porque senão isso vai gerar um impacto para o dia a dia teu. E aí, quais são as perguntas que podem explorar isso? Então, no campo pessoal, por exemplo, a primeira pergunta é: o que te faz realmente a cabeça? Qual que é o teu grande propósito de estar aqui? Pelo que você quer ser lembrado, né? O que você associa, que você tem vontade, gosta de fazer, você manda bem fazendo, então você se sente empoderado. Isso é uma pergunta super importante aqui no campo pessoal. Também é legal você entender quais são os limites aí do lado financeiro. Então, por exemplo, não adianta eu dizer assim, eu quero ter uma super qualidade de vida, uma agenda super livre, quero ficar milionário em um ano. Às vezes, essas expectativas, elas não batem, elas precisam ser coesas. Então, isso não combina. Por isso que precisa gerar essas perguntas. Então, assim, você acredita, olha que pergunta legal, você acredita que é possível ficar milionário em um ano trabalhando e se dedicando tão pouco ao trabalho? Quais são as suas referências que você tem nisso? Não adianta só a gente ter uma referência, por exemplo, do Bill Gates, porque isso está muito distante. Eu estou falando de cara hi. Então, vamos pensar dentro de um padrãozinho mais normal, mais dentro do que a gente costuma ver. Aí, por exemplo, pensando em relacionamento, quais são as perguntas boas aqui? Você está conseguindo dedicar tempo para a tua família? Como é que está isso? Tuas filhas estão estudando? Você consegue de alguma forma acompanhar? Como você acompanha? Então, isso também explora esse lado de relacionamento. E por último, qualidade de vida. Então, entender, olha, tá bem, como é que tá, assim,
Você não vai perguntar se a pessoa está se alimentando bem, mas você pode convidar para um almoço, você pode perguntar sobre isso quando você tiver um gancho. Você vê que, por exemplo, a pessoa não está todo dia muito bem, anda meio down, tá para baixo. Isso tem muito a ver com qualidade de vida. A pessoa às vezes não está dormindo. Então, são perguntas que a gente também não pode deixar de forma artificial, mas a gente deve tentar pensar um pouco que essas áreas interferem no nosso equilíbrio e na nossa performance. No fundo, a gente está falando aqui de resultado, de performance, tá? A gente não está falando aqui de como ser amigos, não, ninguém está dizendo isso. Se for, excelente. E, claro, para mim, assim, é um relacionamento que faz todo sentido, coach com coach, é uma preocupação, você se responsabiliza por isso, mas o mais importante, né, a gente consegue ter um resultado muito melhor, uma performance melhor, ser um líder melhor, se a gente se conhece, se a gente consegue também capturar do outro, do nosso time, enfim, qual é o pilar aí que pode estar desequilibrando esse desempenho, né? E para tudo isso, você pode usar ferramentas que são muito legais. Então, por exemplo, ferramentas de autoconhecimento de graça, tá na internet, MBTI. É uma ferramenta que super funciona e ela te dá um pouco de qual que é o teu jeitão. E isso não costuma mudar muito ao longo da tua vida. Então, é bem legal da gente explorar. Uma outra coisa que é muito legal, quero indicar que sim, que é bacanérrimo. Eu curti muito ler sobre a teoria dos setênios. Ela diz coisas muito legais, assim, gente, isso foi escrito há muito tempo, mas para mim faz todo sentido. A teoria dos setênios, ela vai cravando a cada 7 anos um pouco do teu... Quais são os grandes dramas da vida naqueles momentos de ciclo de vida teu, tá? Então, por exemplo, no momento que eu tô hoje, com a minha idade e tal, tem tudo a ver o questionamento de qual é o valor que eu vou estar gerando, e não só o trabalho pelo trabalho, enfim, então as contribuições também que você tem, né, para o mundo, elas já são revistas. Então isso acontece muito no meu ciclo. Super indico esse tema para a gente explorar e para que você também possa consultar, enfim, saber mais sobre ele. E acho que por último também dá para falar, né, que eu já estou com o tempo estourando, sobre inteligência emocional, que eu acho que é o Papa aí, Daniel Goleman, que fala muito sobre isso. Então, ele foi o cara criador. Eu super recomendo, porque eu acho que ele tem uma visão bem legal de como é que a gente pode praticar um coaching efetivo e que tenha resultado na tua performance. E vocês conhecem mais e muito bem, então vamos concluir por aqui. Mais um Café com a Nath. Eu espero você na próxima semana, na quarta-feira e não na terça. Então será na quarta-feira, porque a produção teve uma questão de agenda. Então vamos reprogramar isso, ao invés de terça, vai sair na quarta. Espero você para a gente explorar outros assuntos que possam contribuir com a tua evolução e para que você possa reforçar a sua liderança cada vez mais na sua carreira. Muito bem! Beijão, até semana que vem.